16, versículos 13 em diante, a palavra de Deus fala dessa forma. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E você? Perguntou ele: quem você diz que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, consagrar essa palavra. Consagramos em Teu nome, porque Tu, Senhor, é a pessoa que revela todo conhecimento para quem busca conhecimento da Tua palavra. Então, Senhor, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e que Tu, Senhor, está presente em todo o tempo. Por isso, Pai, fala agora com cada um de nós, para que realmente possamos entender a Tua soberania, para que possamos realmente saber quem é o Cristo verdadeiro na nossa caminhada. Pois eu oro em Teu nome. Amém. Essa, eu creio que é a pergunta mais importante na nossa vida. Quem é Cristo na sua vida? Cristo quer dizer Messias, e Messias se entende desde lá do Velho Testamento, né? Como Cristo, Messias, ou ungido, rei. Quando a gente começa a pensar um pouquinho, a gente começa a ver lá no livro de João, capítulo 4, 5, né? Que pelas profecias, o Messias seria a esperança de Israel. Lá em João 4, 25 diz: quando vier o Messias, ele anunciará todas as coisas. E o Messias veio. E quando esse Messias veio, ele anunciou as maravilhas, mas o povo não o reconheceu. Ele anunciou, ele questionou, ele trouxe liberdade para os cativos, ele trouxe liberdade para as pessoas que sofriam, para as pessoas que viviam sobre violência, sobre imoralidade, pessoas que talvez estavam derrotadas pelo inimigo, pessoas que estavam sendo destruídas pela sua própria natureza, castigados por Deus, porque não queriam ser obedientes. E a nossa esperança realmente está nesse Cristo, esse Cristo verdadeiro, esse Cristo vivo. E Jesus, quando ele chega em Cesareia, ele questiona seus discípulos. Ele começa perguntando: tudo bem, nós estamos caminhando e agora chegamos aqui. Vocês já fizeram uma leitura da cidade, já andaram, já observaram as pessoas, conversaram com eles, e o que essas pessoas dizem ou veem quem eu sou? Aí seus discípulos começam a falar: olha, alguns veem o Senhor como Messias, outros veem como um profeta, talvez como João Batista, como Jeremias, como Elias. Por que será que eles estavam qualificando Jesus dessa forma? Não estavam vendo Jesus como Salvador para aquela humanidade. Muitas vezes nós também vivemos dessa forma. Vivemos buscando um Jesus de milagres e não um Jesus de transformação de vida. E aquelas pessoas começaram a questionar: por que parecido com João Batista?
porque justamente Jesus foi designado como João Batista com uma função muito especial. Ele veio, João Batista veio ser o quê? O precursor de Jesus Cristo, o que veio anunciar que viria o Salvador. E Jesus, quando veio, ele também veio com essa palavra, não que viria o Salvador, mas a palavra de arrependimento, trazendo para aquelas pessoas que era necessário o arrependimento. Aí muitos falaram: olha, talvez seja João Batista, ele tem o mesmo vocabulário, fala da mesma forma, age da mesma forma, então quem sabe é João Batista. E muitas vezes também, na nossa caminhada, nós colocamos Jesus, não como Senhor da nossa vida, mas como um objeto que nós podemos usá-lo em qualquer momento. Talvez quando eles falaram que ele se parecia com Elias, porque Elias realizava milagres, e Jesus também realizava milagres, então ele estava parecido. Mas quando eles falam de Jesus, talvez era parecido com Jeremias. O que tem a ver Jeremias com Jesus? Jesus também chorava por Jerusalém. E Jeremias, a palavra de Deus fala, chega a chamar Jeremias o profeta chorão, porque vivia chorando, né? Chorava por tudo. Como o Anderson fala, a Margarete chora até em inauguração de supermercado, né? Gosta de chorar. Mas Jeremias era reconhecido como um profeta chorão, porque Jeremias ficou triste com a destruição de Jerusalém. E alguns historiadores falam que Jerusalém foi destruído mais de 20 vezes, porque aquele povo vivia com Deus, mas era desobediente. Aquele povo entendia, mas não agia. Então Jeremias, lá em Lamentações, Jeremias, o capítulo 3, versículo 49, fala que os olhos de Jeremias ardiam, ele chorava, derramava lágrimas, enquanto ele estava na caverna, vendo Jerusalém ser destruída. E Jesus também, no livro de Mateus, no capítulo 23, versículo 37, a palavra fala que Jesus chorava por causa de Israel. Mataram os profetas, e agora o que aconteceria com eles? O povo não confiava mais, o povo estava desiludido, né? Mateus capítulo 23, versículo 37 fala: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Jesus também chorava por aquela cidade que estava corrompida, por aquela cidade que não o reconhecia como Senhor, como Mestre. Talvez eles viam Jesus como um milagreiro, alguém que estava ali para solucionar os problemas. Quantas vezes nós agimos assim? Eu tive em Santa Cecília alguns dias atrás, né? Nós tivemos um impacto evangelístico, vamos evangelizar aquela cidade com o Projeto Setembro. E eu cheguei numa casa, umas pessoas bem humildes, né? E falei o plano de salvação, o plano de Deus para a vida dessas pessoas. E no final, né, eu pedi para aquela senhora se poderia orar. Eu falei: por onde, pastor? Ela tinha o pai acamado, doente, né? E ela falou: como é bom ter um pastor aqui na minha casa. Mas espera aí, antes de orar, espera aí. Esperei, né? Ela foi, né? Não sei se foi no quarto, onde que foi, e trouxe um guardanapo. Um guardanapo desses guardanapos de boca, né? Que você paga R$1, né, no mercado. Trouxe um guardanapo desse. Falou: pastor, eu quero que o pastor ore sobre esse guardanapo aqui. Aí eu peguei e olhei aquele guardanapo. Tinha um carinho de uma igreja, escrito, né? O guardanapo do milagre.
Como é que eu vou orar pelo pedaço de papel? O guardanapo do milagre, um carinho bem grande com o nome da igreja. Hoje, na humanidade que nós vivemos, está faltando igrejas sérias. Existem igrejas vendendo um Cristo milagreiro, um Cristo que vai solucionar todos os seus problemas. E não é só de hoje. Se a gente voltar algum tempo atrás, nós vemos hoje o foco. Gente, eu não estou falando mal das igrejas, não me interprete dessa forma. Eu estou falando do que está acontecendo com o mundo corrompido, com pessoas que estão negociando ou barganhando a palavra de Deus. Hoje, quem está na mídia no auge é o apóstolo Valdomiro, Ele está no auge, todo mundo, sai das igrejas para ir na igreja mundial. Mas se a gente olhar algumas décadas atrás, começou um movimento, alguns antigamente podem lembrar do Davi Miranda, que era um semideus, da igreja Deus é Amor. Em Curitiba tem uma rua com o nome dele, Rua Davi Miranda, uma pessoa que foi importante, deixou um legado, deixou. Aí depois dele veio o quê? A IURD, na Igreja Universal do Reino de Deus, com Edir Macedo. Aí aquelas pessoas que estavam naquele movimento vieram para esse. Depois surgiu R.R. Soares, migraram para o outro. Agora, quem está em foco? Não que essas pessoas que estão falando do amor de Deus estão falando, mas só que eles estão vendendo um cristianismo muito barato, um cristianismo que não precisa passar pela cruz, um cristianismo que deixa Jesus Cristo de lado e traz somente o que Cristo pode te abençoar. E as pessoas precisam disso. Eu fico triste quando a gente olha para a nossa cidade e vê a falta de igrejas realmente que têm a sua visão centralizada no Cristo como centro. Cristo sendo o centro na nossa caminhada. E nós perdemos muitas vezes, por quê? Porque ficamos buscando em coisas. E aquela mulher pediu para mim orar. Eu falei para ela, minha irmã, eu quero orar pela senhora. Ah, pastor, mas esse guardanapo aqui? Eu falei, já foi consagrado? Então tudo bem, eu quero orar pela senhora. E eu orei por aquela pessoa. Mas ela precisava daquilo palpável. Quantas vezes nós estamos barganhando o Evangelho de Cristo, algo verdadeiro, puro, por algo palpável, por algo que você pode ver, sentir. E não é isso que Cristo quer. Cristo quer saber o que as pessoas estão esperando de mim. Então, não que essas igrejas não preguem a salvação, elas pregam, mas estão pregando um Cristo como um profeta, um milagreiro que vem, vai ressuscitar um morto se precisar, vai curar um enfermo se precisar. Mas Jesus é muito mais do que isso. Ele é muito mais. A palavra tem que ser muito mais profunda. E quando a gente olha para a cruz, a gente vê sacrifício. Eu até comentei hoje na escola bíblica pela manhã, que no último censo foi feito um levantamento de evangélicos. 40 milhões de evangélicos existe no Brasil. Mas o que eu mais fiquei triste, que existe 40 milhões. O que deixou triste é que 4 milhões evangélicos não frequentadores. Como assim? Uma vez eu ouvia, perguntava quem era cristão ou não. Quem não era cristão falava, eu sou católico, eu não sou praticante. E hoje tem 4 milhões que confessaram que são evangélicos não praticantes. Por quê? Porque são levados por ventos de doutrinas, não estão usando Cristo como centro, estão em busca de um milagre. Jesus faz milagre, com certeza, mas Ele é muito mais do que um milagre. E o milagre tem que começar na nossa vida, o milagre tem que começar em nós. Mas nós vamos buscar aonde está o auge. Nós somos o milagre de Deus na vida das pessoas.
Você é um milagre de Deus na vida da tua esposa, na vida dos teus filhos. A tua esposa é um milagre de Deus na tua vida. Os teus filhos são um milagre de Deus na tua vida. Mas nós queremos buscar coisas palpáveis. Eu fico feliz. A nossa igreja atingiu 100 membros. 100 pessoas que realmente estão congregando na nossa igreja. Uma igreja tradicional. Uma igreja que eu creio que nós pregamos Cristo como centro. Nós não temos uma placa dizendo: vem aqui que você vai ser curado, que você vai fazer isso, que você vai ser aquilo. O que nós pregamos é: vem aqui que Deus vai transformar a tua vida. É isso que nós temos que crer. É isso que nós temos que viver. E muitas vezes a gente parece que tem medo de falar a verdade, porque nós temos medo de perder. Mas quem acrescenta os frutos é Cristo. E a verdade tem que ser falada. Por isso que existe 4 milhões de pessoas que dizem: eu sou cristão, mas não sou praticante. Então você não é nada. Você não tem Cristo como centro. Nós temos que depender de Deus. E aquelas pessoas, quando foram questionados: quem que eles acham que eu sou? Ah, tu é como um profeta. É como Jeremias, porque você chora também. Você fica triste pelas pessoas que estão se perdendo. Você está triste por causa de Jerusalém. Ou talvez você veio só apenas falar sobre o arrependimento. O que você tem colocado? Ou como você tem visto Cristo na tua vida, nessa geração? Cristo, ser evangélico, virou algo muito banal. Ser pastor caiu em descrédito. Uma vez eu falava que era pastor, o prefeito da cidade vinha te receber. Hoje tu fala que é pastor, as pessoas, puxa, mais um golpista. Nós estamos envergonhando o Evangelho de Cristo. As nossas atitudes, eu creio que traz náuseas para Cristo. Por quê? Porque queremos viver algo que é fácil. Nós não queremos ver aquele cristianismo da cruz, de transformação, de mudança. Nós queremos viver algo que é muito simples. Eu vou lá porque Deus está derramando poder naquele lugar. Deus está em todo lugar. A palavra de Deus fala: onde você pisares, ali é um local santo, porque você é santificado em Cristo. Aí as igrejas tradicionais que pregam realmente esse evangelho é meia dúzia de pessoas, ainda mais no interior. Uma cidade como Videira não tem igreja presbiteriana, não tem igreja menonita, não tem metodistas, que são igrejas tradicionais que pregam realmente um evangelho verdadeiro, um evangelho que você tem que se render a Cristo, não um evangelho apenas de receber. O que está acontecendo na nossa humanidade? Por isso que a palavra de Deus fala que nos últimos tempos viriam muitos falsos profetas, e o povo teria comichões nos ouvidos. Imagine você com uma coceira no ouvido, como é chato, né? Como aquilo te incomoda. E muitas vezes nós ficamos coçando, querendo ouvir tudo, porque queremos ver aonde que está a onda, aonde que a onda pode me levar. Aquelas pessoas estavam vivendo dessa forma. Então isso não é uma novidade. Nós não somos os privilegiados, porque alguém já viveu tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Alguém já sofreu também da mesma forma, e receberam vitória também da mesma forma. Mas quem é Cristo para nós? Hoje está tendo uma paralisia existencial. Você não sabe mais quem você é. Os valores foram corrompidos. Essa semana fui conferir meus e-mails. Na página do Yahoo tinha propaganda de uma novela, né? Não é Grande Família, mas é Família, né? Que dizia lá:
As pessoas que estão assistindo mais aquela novela, né? Porque as pessoas não estão mais sendo... Agora fugiu o termo. As pessoas não estão sendo mais... Influenciadas. Não influenciadas, não. Também não. Vamos lá, vamos lembrar. Eu falei hoje de manhã. Adicionais. Corrompidas. Tradicionais. Não, tradicionais, foi o que eu falei. Porque as pessoas não estão sendo mais tradicionais. Então, qualquer valor serve. Qualquer valor serve. Aí mostrava duas mulheres, né? Uma deixou marido, filhos por causa de outra mulher. Os valores corrompidos. Nós temos que amar essas pessoas, porque o que a novela está mostrando está acontecendo. Nós não podemos aceitar a atitude. Jesus ama essas pessoas, mas Ele repudia essas ações. Então nós também temos que amá-los. A nossa sociedade está corrompida, por quê? Porque nós estamos pregando um evangelho de mentira. Não estamos pregando um evangelho de transformação. Um evangelho que você tem, não que você tem que se sacrificar, mas você tem que começar de dentro. É muito simples. Eu estou na igreja, eu acho que eu sou cristão. O cristão tem que carregar as marcas de Cristo na sua vida. O verdadeiro cristão tem que carregar as marcas de Cristo. E me dói o coração muitas vezes quando a gente vê pessoas dizendo que são cristãos e vivem uma vida totalmente corrompida. É vergonhoso. Por isso que Deus falou que Ele abreviaria o tempo, porque senão nenhum se salvaria. Como você está vivendo Cristo na tua vida? Como é que Ele está sendo? Será que está sendo esse Cristo banalizado pelas pessoas? Muitas vezes nós olhamos para Cristo pensando o que Ele pode me dar. Ah, eu sei que Ele é o pão da vida. Eu sei que Ele é o sustento para os fracos. Eu sei que Ele é o que cura os doentes. Então Ele é o grande médico, o médico dos médicos. Eu sei que Ele é a luz do mundo. Mas você crê nesse Jesus que é tudo isso? Você vive esse Jesus que é tudo isso? Saber. Jô Soares é um cara profundamente conhecedor das Escrituras, mas não vive a palavra. Conhece, fala. Nos programas, quando ele vai entrevistar alguém que é evangélico, ele questiona profundamente porque conhece, porque sabe, mas não vive. Então não adianta eu querer ser um teólogo, um conhecedor profundamente da palavra, se eu não viver a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. É isso que Deus quer, que você conheça a verdade e você seja liberto. Mas liberto do quê? Então Jesus começa esse diálogo com seus discípulos e fala: o que o povo pensa de mim? O que o povo diz que eu sou? E ele continua falando na sequência do texto. No versículo 15 ele diz: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Aí ele fez a pergunta para as pessoas que estavam vivendo com ele. Por isso que eu iniciei perguntando: quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus Cristo para essa nossa geração? Quem é Jesus Cristo para você? Será que talvez você não está pensando da mesma forma? Pedro fala: tu és o Filho do Deus vivo. Você crê nisso?
Você crê que Jesus Cristo é realmente o Filho do Deus vivo? O centro da tua vida, quem veio transformar a tua vida? Tu crê que Cristo realmente é isto? Se você crê, você tem que viver. O crer gera uma mudança. Até Satanás crê que Jesus é Filho de Deus. Porque ele questionou: se tu é realmente o Filho de Deus, pula aqui, pula esse precipício. Com certeza ele enviará anjos para te pegar lá embaixo antes de você cair. Mas ele não vivia em submissão. Muitas vezes nós cremos, mas não somos submissos. Não vivemos a autoridade da palavra. Nós queremos esse Cristo que pode mudar a minha vida. Mas até onde eu posso deixar? Quem é Cristo para você? Versículo 16, Simão Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E talvez ele podia ter falado muito mais. Tu é a esperança de Israel, Tu é a salvação, Tu é a solução para os nossos problemas. Cristo é tudo isso. Ele não veio somente para salvar Israel. Ele é o nosso Messias também. Ele veio trazer uma vida diferente. Ele é aquela pessoa que satisfaz todas as nossas necessidades, que resolve todos os nossos problemas. Mas você tem que buscar Cristo pelo que Ele é, o Filho do Deus vivo, não pelo que Ele pode te proporcionar. A palavra de Deus fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. E muitas vezes nós estamos pregando o evangelho das demais coisas. Venha para a igreja. Você não tem um carro, venha que Deus vai te dar um carro. Você está doente, venha que Deus vai te curar. Não que Deus não vai fazer isso, Deus faz, Deus honra a tua fidelidade. Mas quando você é desafiado, venha para a igreja, porque Deus quer transformar a tua vida. Nesse mesmo dia que eu estava lá, em Santa Cecília, bati na porta de uma outra casa. A mulher me recebeu bem, também. Conversei com ela, aí perguntei para ela: eu posso orar com a senhora? A senhora quer entregar a sua vida para Deus? Quero. Eu falei: mas a senhora sabe qual é a profundidade de esse entregar a vida para Deus? Ela parou. Eu falei: entregar a vida para Deus é pedir para que Ele seja o centro, para que eu, como homem, pare de agir e Cristo comece a agir na minha vida. É algo que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que negar a mim mesmo. Ela falou: mas sabe que é melhor nem orar? Eu falei: mas acho que é melhor nem orar. E eu saí daquela casa sem orar. Oração todo mundo quer receber, mas nem todos querem firmar o compromisso com Deus. Ser abençoado, todo mundo quer. Ser próspero, todo mundo quer. Não ter doença, todo mundo quer. Mas ter um compromisso verdadeiro de fidelidade, não são todos que querem. Por que o mundo está corrompido? Porque nós estamos corrompidos. A nossa mente está corrompida. Os nossos valores estão deturpados. O que era, até os nossos filhos nós criamos errados, porque nós achamos que da forma que nós fomos criados antigamente, foi muito severa. Então eu vou criar meus filhos diferente. Hoje você não pode levantar a mão para o filho, porque senão ele fala: vou chamar o conselho tutelar. Hoje você não pode educar o teu filho, porque a televisão está educando. Você delegou a responsabilidade para a escola educar.
Então como que você vai proferir: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Deus que faz a diferença na minha vida? Como é que você vai falar para Deus: e você? Como você me vê? Como que você vê Cristo na tua caminhada? Você vê Ele como o teu caminho, como tua verdade, como tua vida? Você vê Cristo como o bom pastor, aquele Deus que deu a sua vida pelas ovelhas? Ou você vê Cristo como esse milagreiro que muitos viam naquele tempo? Ele vai fazer um milagre na minha vida, Ele vai transformar. E Jesus falava realmente palavras de arrependimento. O que mexe muito quando eu estou estudando a palavra de Deus é ver Jesus agindo em todo tempo na vida das pessoas, e muitos não aceitando. Se a gente for lá no livro de João, no capítulo 6, no versículo 60, ali tem algo que entristece muito. Quando Jesus estava pregando, eu creio que foi um discurso muito demorado, e ele estava falando que aquele povo ia ter que comer a sua carne, porque ele era o Filho do Deus vivo realmente, e o povo não conseguia entender. Seus discípulos que estavam ali, muitos, começaram a reclamar. Eu acho que no versículo 58, 59, eu não lembro. Vamos ver, João capítulo 6, eles começaram a reclamar e falar: dura essas palavras? Começaram a questionar porque a palavra de Jesus estava sendo dura. O versículo 60, mas os 56 em diante ele fala assim, 55: pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Ele disse isso enquanto ensinava em Cafarnaum, na sinagoga. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura esta palavra, quem pode suportá-lo? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviam, Jesus disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz que se aprouve. As palavras que eu lhe disse são Espírito e vida. Contudo, alguns de vocês não creram, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhe disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também querem ir? Muitas vezes nós somos questionados também. Você quer viver o cristianismo verdadeiro? Ou você prefere fazer parte desses 4 milhões que não professam mais Jesus como Salvador das suas vidas? Jesus questionou seus discípulos. Muitos já tinham saído. Olha, a palavra é muito dura. A palavra é muito dura, então eu vou embora. Eu não quero mais ouvir.
Se eu tiver que fazer um esforço para minha vida ser transformada, eu não quero fazer. Mas tudo que vem de graça eu quero. Tudo que vem de graça é bom. Nem tudo. Nem tudo é bom. Porque o traficante vai usar o teu filho, dando de presente um cigarro de maconha, um envelope de droga, para depois poder cobrar futuramente. O diabo vai usar coisas banais, que talvez mexa com o teu sentimento, para depois te cobrar um alto preço. E o que os seus discípulos falaram? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Senhor, para quem iremos? Para onde você está indo hoje? Será que você crê que Jesus tem essa palavra de vida eterna mesmo? Será que você crê que Jesus tem essa palavra de transformação? Será que você crê realmente que Ele é o Filho do Deus vivo, o Deus que transforma? Ou você apenas quer aquele Deus que tudo dá? Ele vai te dar, Ele quer te abençoar, mas você quer ter um compromisso com Ele? Quando Ele olhou para os 12 e pediu: e vocês? Não querem fazer igual eles? Querem desistir? Querem voltar? Senhor, Tu és que tem a fonte da vida eterna. É isso que nós temos que crer. Quando nós estamos em Cristo, nós temos essa fonte. Essa fonte da vida eterna, essa fonte que vai fazer de você passar desta vida para uma vida eterna com Ele. Você não vai conhecer a morte espiritual. A física talvez possa conhecer, mas é promessa de estar com a gente todo o tempo. Você é que tem a palavra da vida eterna. Cristo sendo o centro da nossa vida. Não aquele Cristo que vem de caminhão derramando, né? Quando você viaja, muitas vezes você encontra, né? Aqui na nossa região você encontra muito, né? Passarinhos no meio do asfalto. Por quê? Porque passou um caminhão derramando bênçãos, né? O alimento para eles. Os caminhões saem e vão derrubando trigo, soja, o que for, né? Milho. Os passarinhos estão lá se alimentando. E muitas vezes nós queremos estar correndo atrás disso. Estão derramando e você vai correndo se alimentar. Por quê? Porque você não quer ter um compromisso de fidelidade. Porque quando Deus fala para você: vai aprender com a formiga o preguiçoso, levanta tu que dormes. Cristo tem que ser esse centro, porque Ele vai transformar. E quando Ele transforma a tua vida, mal nenhum pode te abater, porque Ele está no controle. O mais importante para a gente é que Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. E é esse Jesus que nós temos que crer. Os judeus precisavam e queriam ajuda de Deus. O Messias veio e Ele trouxe tudo aquilo que eles precisavam. Mas eles não gostaram, eles ficaram insatisfeitos, porque eles queriam algo muito mais. Tão insatisfeitos que eles ficaram, que eles o mataram. Por quê? Eles não creram que Ele era o Filho de Deus vivo. Será que você não tem assassinado Cristo no teu coração também? Na tua vida, nos teus relacionamentos, nas tuas intimidades? O desejo daquele povo era um desejo carnal, materialista. Eles não queriam a bênção, ou eles queriam a bênção mais do que o arrependimento. Eles não queriam se arrepender daquela velha vida.
não queriam ter uma vida de transformações. Eles queriam favores, eles não queriam a obediência. Talvez eles queriam a glória para ficar acima dos outros, poder para se vingar dos seus inimigos, paz, prosperidade. É o que o mundo prega hoje. Você é o próprio Deus. Se você está bem com você mesmo, por que você vai querer Deus? O mesmo Espírito que agiu no passado, ele continua agindo hoje no presente. O mesmo Deus que fez milagres no passado, ele continua fazendo isso hoje. Mas nós precisamos querer esse Deus na nossa caminhada. Nós precisamos deixar que Deus possa agir na nossa vida. Tem uma outra música bem popular, né, que ela fala: não me importo com o certo ou com o errado, eu não procuro compreender, deixe o diabo ficar com o dia de amanhã, ajude-me a passar bem esta noite. Que isso chama? Isso se chama uma glorificação imediata. Não importa o que vai acontecer com os outros, eu quero ser abençoado agora. Não importa como eu vou chegar lá na frente, mas eu quero começar agora, quero pisar em cima de todo mundo, porque eu quero ser o dono da empresa, não vou mais ser empregado. E Deus fala para você que é de glória em glória. Muitas vezes nós agimos assim: olha, eu não quero esperar o casamento para satisfazer os meus desejos sexuais, eu quero agora. Não estamos agindo como Satanás? Estamos. Olha, eu quero comprar, eu achei muito legal essa caixinha aqui, eu quero comprar, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu tenho um cartão de crédito lá que suaves 10 prestações. Eu vou comprar, porque eu quero isso agora. Eu não vou conseguir passar de ano, eu estou estudando, então o que eu vou fazer? Eu vou colar na prova? Ah, mas o que é colar numa prova? Por que eu vou estudar se eu posso fazer isso? Eu quero algo imediato. Mas Jesus veio para transformar a nossa vida essa noite. Ele quer transformar a nossa vida. Quando tu tem Cristo como centro, essas coisas têm que causar repugnância na tua vida. Essas coisas têm que ser confrontadas. Como é difícil. É cruz. Cruz é sacrifício. Eu não quero ter um compromisso. Eu quero ter um benefício. E justamente Cristo veio para nos salvar. Pessoas pecadoras. Então quem é Cristo para você? Talvez Cristo para você possa ser tantas pessoas importantes, mas eu sei que Cristo não é Lenin, Stalin, Marx. Foram pessoas que tiveram alguns sistemas e fracassou. Eu sei que Cristo também não é Freud, Roger, alguns psicólogos que por mais de 100 anos inventaram algumas teorias para o homem se conhecer, e o homem ainda não se conhece. Cristo não é um partido político que busca apenas benefícios próprios e você depois esquece. Pessoas que vieram deixar um legado, morreram e hoje não são mais lembrados. Nós precisamos entender que Cristo não é um curandeiro, ou aquelas pessoas adeptas de pastores que vendem milagrosamente as promessas de Deus sobre a tua vida.
Cristo não é uma superstição. Cristo não é um Chico Xavier, um Dr. Fritz, uma Iemanjá, um Exu, o que qualquer feiticeiro fala. Cristo é algo muito maior. Cristo não é Maomé, não é a idolatria. Cristo é o Filho do Deus vivo. Cristo não é uma religião. Cristo não é a Igreja Batista. Cristo não é as igrejas pentecostais. Cristo é o centro da nossa vida. É isso que nós temos que crer. Cristo veio transformar. Ele veio causar uma revolução na nossa vida e na nossa caminhada. Você está deixando isso acontecer na tua vida? Cristo veio realmente resolver todo o problema do ser humano. E o problema do ser humano é o pecado, é estar afastado de Deus. E Ele pagou esse preço. Então nós precisamos realmente crer que esse Messias, Ele é o próprio Deus. Ele é o Emmanuel, Deus conosco. Ele não é apenas um representante de Deus. Houve muitos profetas, mensageiros, mas o verdadeiro Messias é Cristo, o Filho de Deus. Pense o que isso significa para a tua vida. O que Cristo significa para a tua vida? Não há algo melhor. Depois, meu irmão, que você começa a viver uma vida com intensidade com Deus, as outras coisas perdem valor. Você não vive mais para este mundo. Você vive no mundo, mas você vive para Deus. As coisas de Deus não são mais empecilho na tua vida. Tu tem prazer em fazer as coisas, porque você aprendeu a crer em Cristo como centro. Há um evangelho transformador. Há um Cristo que transforma a tua vida. Não há ninguém mais capaz, não há ninguém melhor, não há ninguém mais poderoso que pode ajudar você do que Jesus Cristo. E a promessa da nossa vida. Por isso, nós somos cristãos. Não somos budistas, seguindo a filosofia de Buda, ou muçulmanos, seguindo a filosofia de Maomé, ou talvez católicos, seguindo a filosofia do Papa, da Igreja Católica Romana. Nós estamos buscando um Cristo transformador. Nós somos seguidores de Cristo Messias. Deus o tornou homem para morrer numa cruz, para trazer transformação para a nossa vida. E é isso que você tem que crer. E hoje Ele reina sobre todo o universo. E se você crer, se você viver esse Cristo verdadeiro, nada vai te tirar do caminho do Senhor. Mas quando você não vive esse cristianismo verdadeiro, tudo vai te tirar da presença do Senhor. Você vai ficar ouvindo os ruídos. A palavra fala, vai ter comichões nos ouvidos. Vai ser levado por ventos. E esse vento não é Deus. Deus é o centro. É isso que nós temos que ver.
diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala uma coisa muito especial para Pedro. Pedro, não foi carne ou por sangue que você recebeu essa revelação, mas foi pelo próprio Deus. Deus revelou a Pedro quem realmente era Jesus Cristo, o Filho de Deus. E hoje nós temos essa revelação explícita na palavra. Para nós foi o sangue de Cristo que nos trouxe essa revelação. Abaixa a tua cabeça, vamos orar. Meu desafio para você que ainda não tem essa convicção realmente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Deus vivo, o Deus ressurreto dentre os mortos, o Deus que tem muito mais para nos oferecer. Fale com Ele, conversa com Deus. Ele não pode ser só um agente de milagre na tua vida. Ele tem que ser o próprio milagre de transformação na tua vida. Pai, em nome de Jesus, quero abençoar, Senhor, a vida dessa igreja, de cada um que está aqui essa noite. Tu conheces, Senhor, o mais íntimo pensamento, sentimento no coração de cada um. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Deus onisciente, o Deus onipotente, onipresente, que sempre está com a gente, sabe todas as coisas, vê todas as coisas, conhece todas as coisas, o Deus do presente, o Deus do futuro, o Deus do porvir. Trabalha, Pai, no coração de cada um, e que possamos ter a Cristo como centro na nossa caminhada. Com certeza seremos mais que vencedores. A Tua palavra é verdadeira e ela jamais voltará vazia. Talvez, Senhor, muitos podem pensar: como é dura essa palavra? Mas a palavra provém do Senhor. E eu tenho que falar do que Tu tem colocado no meu coração. Eu não posso negligenciar, ser negligente, porque a vida dessas pessoas que estão aqui é uma responsabilidade que Tu designou para mim, Senhor. Então, Pai, eu tenho que falar a verdade, porque a verdade ela traz libertação na nossa caminhada. Então, Pai, eu não posso abrir mão dessa verdade, da verdade transformadora. Por isso, Pai, Tu conhece o coração de cada um, então trabalhe nos sentimentos, capacite, Pai, cada um, para que verdadeiramente possa querer ter esse Cristo centro, a cruz como centro da sua vida, porque Cristo já é ressurreto, Ele vive. Então, Senhor, eu peço que conceda uma semana de paz, de alegria para todos, e possamos viver cada dia com intimidade e relacionamento contigo. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.